Olá pessoal, no vídeo de hoje vou trazer para vocês esse tema que é tão falado. Isso pode me destruir? Quando bate os sintomas físicos da ansiedade e você sente aquele medo, o medo do medo, o medo de sentir ansiedade, o medo de ficar com medo dos sintomas da ansiedade, e isso traz tanto desconforto, traz tanta tensão e tanta dor e tanto sofrimento. Vou falar sobre esse aspecto e como você pode vencer, quais estratégias você pode utilizar para se libertar desse medo do medo, desse fantasma que é isso pode me destruir. E será que isso vai acontecer? Conhecimento, então, é poder. Eu sou o professor Paulo Almeida e esse canal aqui é para você crescer, desenvolver, ter mais saúde, disposição, se libertar dos sintomas físicos da ansiedade, dos sintomas da ansiedade, da depressão e ter mais saúde e qualidade de vida. Então, eu vou começar falando de um cliente e assinante aqui do canal também, e ele relata o seguinte, que ele teve uma grande crise de ansiedade no Réveillon, né, nesse momento aí que a gente está vivendo essa pandemia, dessa loucura que nós estamos vivendo, né? E o Réveillon dele, ele teve alguns sintomas muito fortes de ansiedade. E aí ele teve palpitação, taquicardia, a pressão, o suor, a tensão no corpo todo, a musculatura. Ele teve insônia, ele não conseguia dormir, tentava, depois da meia-noite que passou as comemorações, ele tentou dormir, era 2 horas, 3 horas, não conseguia, levantou para fazer um chá, para ver se conseguia, mas ainda assim não conseguiu. E conseguiu dormir lá para 6 horas da manhã, e mesmo assim acordou às 9, continuando ansioso e preocupado. Esse rapaz ele tem 24 anos, é uma pessoa que lida com a ansiedade também há muito tempo e possui esse fantasma. Será que isso pode me destruir? Será que isso é ansiedade mesmo? Será que são sintomas físicos da ansiedade? Quais são os sintomas? Será que eu vou ter um ataque cardíaco? Será que eu posso me destruir com isso? Ou seja, esses sintomas podem me destruir? Eu posso retornar a uma crise muito maior, eu posso ter novamente algum problema muito grave? E aí, à medida que ele foi se trabalhando, ele foi compreendendo que esses sintomas físicos da ansiedade, eles são naturais da ansiedade e que eles não causam nenhuma gravidade, né? Quando você tem aí um sintoma físico da ansiedade, um ataque cardíaco, o coração quase salta na boca, ou suor frio, ou um tremor, ou a musculatura muito tensa, e você tem a sensação de que isso vai te destruir, que você tem medo de morrer, que você está fora do controle, na verdade a gente sabe que essas consequências graves, elas não acontecem e que passo a passo, gradativamente, você pode vencer a ansiedade e ter mais disposição e saúde de vida. Mas aí, como esse rapaz, ele conseguiu lidar com esses sintomas? Porque ele já vem sendo treinado aqui comigo, ele vem sendo trabalhado para entender que aqueles sintomas, eles já são conhecidos, né? Por isso que conhecimento é poder. Então, mesmo que ele tenha pensado, isso pode me destruir, ele já tinha sido treinado antes para saber que aqueles sintomas que ele sentiu são da ansiedade e não são um infarto, um ataque cardíaco ou um problema de saúde mais grave. Agora é importante que ele chegou a uma conclusão que eu quero conversar aqui com você e você comente aqui também no canal se você tem essas dúvidas, se você consegue entender esse processo ou quais são as suas necessidades de maior esclarecimento. O que ele percebeu? O que ele percebeu e o que é importante você também tomar conhecimento, e aí conhecimento é poder, que o medo da ansiedade, quando bate a ansiedade ou o pânico, ou uma sensação muito grave, um desconforto muito grande em relação aos sintomas físicos da ansiedade, é que ele é diferente de, por exemplo, um medo do escuro, ou um medo de um lugar alto, ou um medo de alguma situação, de um evento muito traumático para você. Quando acontece a ansiedade, o medo ele é mais paralisante. Esse medo do medo e o medo dos sintomas da ansiedade, eles aparecem às vezes de repente, é como se você sofresse um acidente de carro. Ele falou com essas palavras, ou seja, parece que você está na estrada, por exemplo, aí vem um carro e pá, bate no seu carro, aquele susto, aquela sensação que você perde o controle e que você fica desequilibrado, tira o seu chão, tira o seu eixo, você fica completamente desnorteado, né?
Essa característica do sintoma físico da ansiedade, que vem tontura, fraqueza, até a sensação de desmaio, ela nos traz esse conhecimento diferente de um medo de escuro, do medo de altura, que são medos mais conhecidos, mais leves. Esse medo da ansiedade, ele parece que vem do nada, né? Ele parece que tira a gente do eixo e tira o nosso equilíbrio, e isso nos preocupa mais e mais. Quando acontecem esses sintomas físicos da ansiedade, você leva um susto muito grande e parece que você vai morrer, porque é uma pressão no peito, uma dor no peito, né? Ainda mais, por exemplo, quem tem síndrome do pânico, transtorno do pânico, essa dor é muito mais intensa e parece que é um ataque cardíaco mesmo. Então, quando você tem essa ideia de que esse sintoma físico da ansiedade, você pensa, nossa, ele vai me destruir, eu vou morrer, não é? Ou você tem a sensação de que você vai perder o controle, que você vai ficar louco. Então, é muito ruim mesmo, né? Mas, sabendo disso antecipadamente, você pode começar a lidar melhor com esses sintomas. Esse sintoma físico da ansiedade, que acontece de repente, que você não está esperando, que é uma sensação de morte, é o medo de ter esse medo também, nossa, meu Deus do céu, e se eu tiver de novo aquela sensação? Né? Isso pode me destruir, ou seja, como que eu vou sentir aquilo e dar conta de sentir aquilo? Né? Porque é um negócio, um surto mesmo, é como se você estivesse surtado, enlouquecendo, e você parece que não vai dar conta de lidar com aquela situação. Essa sensação desse medo súbito, ele causa uma desorientação. Essa desorientação é que é característica do sintoma físico da ansiedade, dos sintomas emocionais e psíquicos da ansiedade, que vem essa sensação, nossa, esse medo de ter medo de novo, de ter esse sentimento e que parece que ele vai te destruir. Nossa, isso vai me destruir. Como esse sintoma físico da ansiedade ele causa essa desorientação, ela traz essa sensação de que isso vai me destruir, eu vou ficar descontrolado, desequilibrado. O oposto disso é quando você consegue entender que esse é um sintoma físico da ansiedade, um sintoma emocional, um sintoma psíquico e que isso não vai te destruir. Aí você começa o quê? A se orientar. Aquela desorientação que você sentia antes, quando você começa a treinar, como agora nós temos aqui no canal, você tem vários vídeos, como lidar com a ansiedade, os vídeos de meditação na playlist aqui do canal, clica aqui para você ver outros vídeos, você começa a entender que aquilo não vai te destruir, que esses sintomas físicos da ansiedade, eles são naturais da ansiedade, são desconfortáveis, são ruins, são horríveis, causam um imenso desconforto, e é verídico, é legítimo, né? Mas à medida que você sabe o que se trata, você começa a se orientar. Então é disso que eu vou falar aqui, como você pode cada vez mais reconhecer sintomas e lidar com eles de uma forma mais leve. Passo a passo você vai se libertando e conseguindo lidar melhor com isso. Mas como que você vai fazer isso? Primeiro, você precisa ter maior conhecimento e monitorar essas sensações físicas ou emocionais. O que quer dizer isso? No Réveillon, então, na passagem de ano, esse nosso cliente aqui, ele estava passando mal, ele começou a verificar que a pressão, o coração disparou, ele suou frio, ele perdeu o sono, ele teve pressão no peito, ele ficou com falta de ar, ele ficou trêmulo, o corpo todo tremendo. Então, o que isso ele fez? Ele reconheceu, opa, ele viu que ele já tinha sentido isso antes, e já tinha imaginado o medo de ter isso de novo, o medo de ter medo da ansiedade, o medo de que isso ia destruí-lo, mas como ele já sabia disso antes, apareceram os sintomas e falou assim, já sei que é ansiedade, eu sei que é ruim, eu vou encarar isso, eu vou monitorar como vai isso passo a passo acontecer, e foi o que ele fez, tentando tomar um chá, tentando relaxar e tentando lidar com isso ao longo do dia, do outro dia também. Um outro passo é você diminuir um pouco esse pensamento de que isso vai me destruir, esse medo, eu acho que eu vou morrer, eu não tenho mais controle, alguma coisa grave vai acontecer comigo. Quando você coloca esses pensamentos, a sua preocupação aumenta, ela fica mais excessiva e aí o medo do futuro ele fica maior, consequentemente os sintomas aumentam. Então, quanto mais você entender que não vai acontecer alguma coisa grave com você, você não vai ter um ataque cardíaco, não é um infarto, é um sintoma físico da ansiedade, ele é ruim, ele não vai te destruir, aí você começa a ter mais controle e diminuir esses pensamentos tão negativos, tão catastróficos em relação à ansiedade. O terceiro passo é você ter a capacidade de corrigir
esses pensamentos. Ou seja, quando você está sob o ataque da ansiedade, sob os sintomas físicos da ansiedade, ou um ataque de pânico, você não consegue raciocinar direito, não é isso? A gente fica desorientado, desequilibrado, é muito ruim. Mas se você treina antes, como nós estamos fazendo aqui no vídeo, em outros vídeos que você viu aqui do canal, se você tem esse treinamento, você consegue entender que aquela interpretação que você está fazendo daquela dor no peito não é um infarto. Aquela sensação, ela é do sintoma físico da ansiedade. Um quarto fator para você praticar é que muitas vezes, diante desse contexto do sintoma físico da ansiedade, o medo de sair a algum evento, de ir ao shopping, de ir ao ar livre e sentir um mal-estar, ou o medo de você ter medo de novo de ter esse sintoma, ou o medo de isso te destruir, isso vai gerar em você um comportamento de buscar segurança. Por exemplo, você vai evitar sair de casa, você começa a evitar a ter contato com as pessoas que você gosta e que podem, nesse momento, achar que você está enlouquecendo. Você vai andar sempre com remédio na bolsa, ou você vai estar sempre buscando ir no hospital. Esses comportamentos, eles aumentam a sua ansiedade. Então você, passo a passo, gradativamente, sendo gentil com você mesmo, você vai se libertando desses comportamentos de falsa segurança. Parece que te dá segurança, mas na verdade só aumenta a sua ansiedade e os sintomas físicos da ansiedade. Então, queridos, a redução da ansiedade, ela começa a acontecer quando você tem aqui esse conhecimento que nós estamos tratando, ou seja, conhecimento é poder. Quando você entende que esses sintomas físicos da ansiedade, eles não vão te destruir, você não precisa ter medo de ter medo, você pode ter medo sim, mas não precisa ter medo dos sintomas da ansiedade, que eles não são graves, eles não vão trazer complicações muito fortes para você, e que você vai corrigir essa interpretação, muitas vezes equivocada, que você faz, de que é uma coisa muito catastrófica, uma coisa muito destrutiva, e que pode te destruir. Então, quanto mais você ter conhecimento, e aí conhecimento é poder, de novo eu estou falando para você, você vai se libertando dessa ansiedade e isso vai reduzir. À medida que você começa a interpretar melhor os seus sintomas, aquela dor no peito, aquela sensação de falta de ar, que ela é tão incômoda que às vezes você tem durante dias, meses, até anos, ela pode ser reduzida, claro, com tratamento, com um processo de psicoterapia, com medicação também, se for o caso, ou com uma alimentação mais saudável, anti-inflamatória, com chás que você quiser, você pode tomar, ervas medicinais, fitoterápicos, né? Meditação, né? Então você tem aqui a playlist das meditações guiadas no canal, e aí você entender que à medida que você pratica essas atividades, você vai se libertando. Agora, não é de um dia para o outro, porque como a ansiedade ela se instala, e você fica dias, meses e anos até, muitos anos sofrendo com esses sintomas, também é passo a passo para você ir se libertando, você tirar, você se ver livre, ter mais poder e controle sobre esses sintomas. E por último, a última dica é, você pode se expor aos momentos, às situações que você acha que te dá muita ansiedade. Por exemplo, você tem medo de uma festa, um evento ao ar livre, um shopping, ou encontrar pessoas que vão te trazer muita novidade, você tem medo da incerteza, você tem medo da insegurança, insegurança em relação ao novo. De repente você pode, passo a passo, gradativamente, ir se expondo a essas situações para você treinar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sentir aquele desconforto e ver que ele gradativamente ele vai se dissipando e você vai diminuindo aqueles sintomas físicos da ansiedade. Então, você pode sentir medo, é legítimo, é verdadeiro. Os sintomas físicos da ansiedade incomodam muito mesmo. Você está certíssimo de ficar preocupado, de sentir todo esse desconforto, de procurar ajuda de um médico, de um psicólogo. E aí eu sou psicólogo, eu sei que isso é importante mesmo, eu convido você para fazer isso. Mas vamos treinar aqui no canal também esse conhecimento de que os sintomas físicos da ansiedade não vão te destruir e que você gradativamente vai se libertar deles. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe. Vamos aí distribuir esse vídeo cada vez mais para ajudar cada vez mais pessoas. E comente aqui com a gente, traga mais informações, as pessoas colocam aqui muitos comentários, é a nossa comunidade para nós crescermos, desenvolvermos e aprendermos mais uns com os outros aqui. E lembrar você que eu trago vídeos sempre segundas, quintas e sábados às 20 horas. Então aguardo você na próxima segunda. Um grande beijo, até lá!